Boa noite, cara telespectadora, sexta-feira, 23 de fevereiro, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo esse carinho, essa generosa audiência, sempre procurando trazer assuntos de interesse da nossa cidade. Obrigado por tudo. Mas vamos lá. Eu vou iniciar o programa com a leitura de trecho de uma matéria que foi publicada no conhecido site UOL em setembro do ano passado. Abre aspas. Trabalhador com nível superior ganha 140% a mais, mostra estudo. Com um diploma de nível superior na mão, um trabalhador brasileiro ganha, em média, 140% a mais do que o profissional que parou os estudos no ensino médio. A diferença salarial média entre o brasileiro com e sem diploma é a maior entre 40 países analisados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conforme relatório publicado nesta terça, dia 12 de setembro. O estudo só encontrou diferenças salariais acima de 100% na América Latina. Na outra ponta da lista, Suécia, Estônia e Noruega têm diferenças menores ou iguais a 25%. Ao analisar o fenômeno, a OCDE, a entidade, destaca que no Brasil, apenas 15% das pessoas entre 25 e 64 anos terminaram a faculdade. É menos do que a metade da média global, que é de 37%. O estudo também destaca o fato de, no Brasil, 75% dos estudantes universitários estarem em instituições privadas, enquanto a média mundial é de 33%. Além dos salários maiores, profissionais com ensino superior têm taxa de desemprego menor, inferior a 40% aos profissionais de ensino médio. Fecha aspas. Para quem não sabe, essa entidade, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, é uma organização internacional formada por 35 países que aceita os princípios da democracia representativa e da economia de mercado, que procura fornecer uma plataforma para comparar políticas econômicas, solucionar problemas comuns e coordenar políticas domésticas internacionais. A maioria dos membros dessa entidade é composta por economias com elevado PIB, ou seja, Produto Interno Bruto, e Índice de Desenvolvimento Humano alto, e são considerados países desenvolvidos. A sua sede está na França, ou seja, é uma entidade internacional que fez esse estudo com essas informações. Esse estudo ele dá algumas informações importantes. Uma delas nós estamos carecas de saber, não é? Que é a importância da educação na busca do bem-estar do ser humano. Todo mundo sabe, né? A gente ouve isso toda hora, né? Outra questão que esse estudo mostra, a profunda desigualdade que impera na América Latina, notadamente no Brasil, não é? E também o percentual muito baixo de brasileiros que têm ensino superior, ou seja, muita gente que não tem essa chance de ganhar os 140% a mais, não é? O estudo não falou isso, mas nós sabemos que entre aqueles que têm ensino superior, a grande maioria pertence às chamadas classes ricas, as classes mais abastadas da população, sendo muito difícil a população mais pobre ascender ao curso superior. É muito mais fácil o filho, né, de quem tem um poder aquisitivo alto entrar para a faculdade do que o filho pobre, né, de família pobre. E nesse sentido, né, dessa dificuldade de quem vive na pobreza de entrar para o curso superior, é digno de registro, de aplauso, todas as iniciativas voltadas à população mais pobre com o objetivo de abrir-lhe as portas do curso superior. E é com duas entidades que trabalham voltadas nessa direção que conversaremos esta noite. Ou pelo menos uma delas está presente diretamente, e o outro a gente espera até que o representante chegue a tempo, mas o
o convidado, um dos convidados vai poder falar também o nome delas. Eu estou falando da Educafro, que é uma entidade muito conhecida no Brasil, tem muitos trabalhos já realizados, tem décadas de existência, e o Coletivo Negro de Nova Friburgo também trabalha nesse sentido. Ou seja, são entidades que trabalham em favor da ascensão de quem menos pode aos cursos superiores da nossa região. E é com eles que nós conversaremos. Mas antes eu tenho aqueles recados primeiros, todo pensando sempre tem. E começo falando dos nossos ilustres aniversariantes, que estão comemorando seus aniversários por esses dias. Segundo, dia 26, será a vez do conceituado empresário e lutador pelas causas de friburguense, o Antônio Américo Peca Ventura. O Tony Ventura, como carinhosamente é chamado, comemorar o seu aniversário. Um abração, Antônio, pelo seu aniversário. E na quinta, 28, quem estará comemorando mais um aniversário será a ex-vereadora Priscila Pita. Um abração para a Priscila pelo aniversário. E tem um aniversariante muito especial na próxima semana, mais precisamente no dia 26. Eu estou falando da conceituada Real Banda Euterpe Friburguense. São 155 anos que ela comemorar. Eu canso de dizer aqui que ninguém é centenário por acaso, né? E Euterpe Friburguense, a Real Banda Euterpe Friburguense, tem um passado muito vitorioso em relação à cultura, e a gente torce que continue nessa direção. Então, parabéns à família Euterpista pelos 155 anos. Vamos agora para... tem um evento que eu tenho que falar. Peço aqui ajuda, ele voltou depois de muito tempo. Esse flamenguista cansado voltou ao programa hoje. Estou falando do Noé Tardem. Fico feliz com ele estar aqui comigo, ele sabe disso. Obrigado, Noé. Noé, pega aqui, por favor. Esse cartaz é do Yakisoba Solidário, que acontecerá mais uma vez no Laje. No próximo dia 11/3, domingo, nós teremos mais um Yakisoba Solidário do projeto Fraldão. Né? Isso visa permitir, né, a continuidade desse projeto Fraldão. Então, está toda a cidade convidada, das 11 às 18 horas, o Yakisoba Solidário, no próximo domingo, 11 de março. Então já pode anotar na agenda, né? Então não é só. Em verdade, o yakisoba será servido das 11 às 15 horas ao precinho camarada de R$15, e quem não quiser comer no local pode levar para casa, né? Mas até às 18 horas tem muitas atrações. Os Cacarecos, o Grupo Sapo, Banda dos Novos anos 90, Jader Silva e sua agência de modelos, Sabor de Samba e Vitor Schumacher. Enfim, é mais uma vez o Laje contando com a colaboração dos friburguenses para manter essa obra meritória. Vamos agora falar de utilidade pública. Está na telinha aí, peço que eu coloque os dados da APAI. Eu sempre falo, é importante ajudarmos a APAI. Quem não conhece a APAI, vá até a APAI e verá que vale a pena investir na APAI. São mais de 500 famílias que recebem os cuidados da APAI, tá certo? Então os dados na telinha estão aí para vocês. Um outro dado que eu sempre deixo na telinha é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. Eu falo sempre, na forma da nossa Constituição, a segurança é um dever do Estado, mas é obrigação de todos. Então nós podemos ajudar a Polícia Militar a fazer o seu trabalho através do disco de denúncia, o 2523-4590, e também pode ser usado o WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981 o 32 o 5273, tá certo? A terceira utilidade pública é aquele famoso disco de iluminação pública que eu há vários meses deixei de fornecer. Por que eu deixei de fornecer? Porque desde outubro passado, a nossa garbosa Prefeitura Municipal de Nova Friburgo não vem executando esse serviço, a manutenção da iluminação pública. E o que eu lamento mais ainda, que ela não tem a mínima, digamos, o mínimo pudor em receber a contribuição para a iluminação pública. Se fosse aqui fora, ia se falar que era enriquecimento sem causa, não é? Ou seja, nos cobram uma contribuição para a iluminação pública e não oferece serviço. Isso já são vários meses. Então, eu não dou esse telefone. Essa semana, eu entrei no site da Prefeitura, né? Eu entro sempre para consultar lá, ver o que está acontecendo. E no último dia 21 foi publicado no site da Prefeitura uma matéria com o seguinte título: Empresa de Niterói assume iluminação pública de Nova Friburgo. Por essa matéria foi feita aí uma
uma contratação emergencial para se fazer o serviço de iluminação pública na Nova Friburgo. Então vamos esperar, se realmente funcionar, eu volto a dar um número do telefone da prefeitura para se reclamar. Agora, o que eu fico me perguntando, que desde agosto, desde que se rompeu o contrato com a empresa que prestava serviço, foi lá em agosto, nós já estamos no final de fevereiro, ou seja, vão aí mais de 6 meses. Eu fico me perguntando por que contratar uma empresa de forma emergencial. Teve tempo suficiente a prefeitura para elaborar um bom projeto, fazer tudo direito, emergencial. Eu só considero uma situação para fazer uma contratação emergencial. Caiu uma ponte, não tem como passar, então vou contratar. Agora, coisa rotineira, serviço emergencial, no mínimo demonstra para mim falta de planejamento e cuidado. Eu estou falando no mínimo. Porque a gente sabe que, lamentavelmente, no Brasil, não estou falando que é o caso presente, mas aqui no Brasil é comum, muitas vezes, se criar uma situação emergencial, você sabe lá por quê. Mas, no mínimo, significa o quê? Descuido, falta de planejamento. De qualquer forma, se essa empresa voltar a prestar o serviço, tudo certinho, for assinado o contrato, aí eu volto a fornecer o disco de denúncia, o disco de iluminação pública. O disco de denúncia é outro número que eu não venho fornecendo. Eu vinha falando do disco de denúncia em relação à Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, relativa àqueles mal motoristas que param na porta de garagem, em cima da calçada, e eu vinha fornecendo o número, até a pedido do ex-secretário municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, do governo Rogério ainda, o Haroldinho, e funcionava, a gente ligava para lá. Agora eu parei no atual governo por uma coisa muito simples, nada contra Renato Bravo, mas a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não funciona. Uma cidade que se chama Ordem, é só ir para as ruas, para nossas calçadas, ver a bagunça que estão na nossa calçada. Vão nas ruas centrais da cidade, maus comerciantes invadindo a calçada, local dos pedestres, camelôs para tudo quanto é lado, vendendo produtos industrializados, sabe lá de que origem, gente em cima da calçada com bicicleta, enfim, uma bagunça, eu não posso chamar de ordem. Então, não posso dizer que a gente tem uma secretaria de ordem. E quanto à mobilidade urbana, está longe de nós termos também mobilidade urbana controlada pela prefeitura. Os exemplos são grandes, as filas duplas. Ali na Avenida Ponte Branca é um exemplo gritante. Quem tiver que passar ali por volta do meio-dia, meio-dia e meio, depois no final da tarde, 5, 5 e meia, vai encontrar ali uma turma que para à esquerda para entrar na Ponte Branca e outra turma que para à direita para entrar num colégio. E ninguém anda. E a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana não faz nada. É por essas e outras que eu chamo de Secretaria Cabeça de Bacalhau, né? A gente sabe que existe, que tem, né? A gente sabe que tem, que existe, mas não funciona. Então não tem esse número. Mas tem outra utilidade pública, essa eu falo. Está aí na telinha os dados da creche Berçário São José. A creche Berçário faz um belo trabalho. Vamos lá, seu Marconinho, cadê os dados da creche Berçário São José? Está aí, chegou na hora. Então a creche Berçário São José precisa da ajuda também. Está lá em Conselheiro Paulino, presta um bom serviço. Estão os dados da conta bancária na telinha, mas se você não quiser ou não puder depositar, você pode levar produtos de limpeza lá na creche Berçário São José. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de chão. O endereço de entrega, Rua José Ernesto Quinute, número 53, ali pertinho do Big Bru. Tá certo? Vamos agora para uma reclamação só hoje. É a ladainha que eu venho já há cerca de 3 meses aqui rezando. Bota na telinha, Marconinha, o bueiro que não buera. Você está com ele aí? Eu acho que eu peguei o Marconinho hoje no pé. Ah, tá lá. Eu venho falando, esse bueiro fica na rua Prefeito César Guine, em frente ao número 177, esquina com a rua Noemi Moreira Erdina, Ponte da Saudade. Essa semana eu tive com um morador que mandou essas fotos e falou: Modesto, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. É verdade, esse bueiro está assim, vai completar 15 anos agora de ineficiência, descaso da prefeitura. Como ele diz, o pessoal da prefeitura vai lá, vê que não é só o problema do bueiro, tem que consertar uma pequena galeria e não faz. Isso aí é o maior exemplo de descaso da prefeitura. E eu vou continuar falando aqui. Eu até quero marcar uma ida lá para fazer uma comemoração dos 15 anos do bueiro. Bueiro que não buera, né? É uma vergonha. Eu considero isso, são coisas... Eu até entendo que a prefeitura não faça grandes obras.
pode alegar falta de dinheiro. Agora, não consertar um bueiro, isso é descaso mesmo, minha gente. E o que eu acho, me parece que tem gente na prefeitura, o administrador do local, o prefeito, o secretário responsável, acho que deve gostar muito de que a gente fale essas coisas, né? Enfim, não resolve, eu vou continuar falando. Quem sabe se uma hora alguém cai na real e vai cumprir a sua obrigação, que é fazer esse poeiro bueirar, não é? Bem suposto, vamos ao tema da noite, né? Como eu disse, o que vem fazendo a Educafro e o Coletivo Negro de Nova Friburgo em favor da ascensão de quem menos pode aos cursos superiores, não é só na nossa região, não, até para fora da nossa região. Estava certa a presença de representantes da Educafro, que eles estão até vindo do Rio. Está vindo um só... Tem duas pessoas. Deixa eu te apresentar primeiro, né? Não, primeiro eu quero dar boa noite a que está aqui comigo, né, ajudando no programa, tá? Que é o Felipe Bispo da Silva. Ele é coordenador do Coletivo Negro Nova Friburgo. Eu quero que você... boa noite a você, agradeço a vinda. E você pode até falar, né, do pessoal do Educafro que está vindo por aí, se vai chegar a tempo ou não, né? Boa noite, Modesto. Boa noite a você, telespectador. A Educafro, eu posso falar pelas duas instituições, porque eu acompanho muito de perto as duas instituições, né? Uhum. Então, se chegar a tempo, a gente continua, desenrola a conversa, o nosso bate-papo, né? Sobre o Coletivo Negro de Nova Friburgo e a Educafro com mais participações. Uhum. Mas, Modesto, o papel do Coletivo Negro de Nova Friburgo é resgatar a autoestima, resgatar a cultura e inserir a população negra na sociedade. Esse é o principal ponto do Coletivo Negro. Vamos falar um pouquinho da Educafro também, que eu sei que você conhece. A Educafro é uma entidade nacional que existe há pelo menos 30 anos, eu sei que ela existe, né? Ela tem representação em vários locais do Brasil e faz um belo trabalho em favor não só da educação, mas principalmente da educação e mais ainda, né, da inclusão do negro no ensino superior. O que você pode falar da Educafro para a gente, para quem não conhece? Então, Modesto, ainda no início dos anos 80, o Frei Davi, ele começou a fazer uma série de atuações, pesquisas, e percebendo que a população negra ela ainda não tinha acesso à educação de nível superior, à universidade. Então ele começou a militar, a trabalhar nesse campo. O Frei Davi é um frade franciscano de um coração imenso e conseguiu desenvolver esse trabalho e dar crescimento nisso no país inteiro. E aí isso foi crescendo de uma forma muito grande, conseguiu conseguiu professores voluntários. Bom lembrar isso, que todos os professores são voluntários. Existem colaboradores que não são da área de educação, mas também pode se disponibilizar para ser voluntário. Existe uma equipe jurídica que também é voluntária. Enfim, hoje a Educafro ela visa... O principal ponto da Educafro é colocar o negro e o carente na universidade pública. Né? O ingresso do negro e o carente, eu gosto sempre de frisar isso, porque fala assim, é exclusivo do negro? Não, não é exclusivo do negro, é do pobre como um todo. Né? Mas a gente coloca o negro porque ele é quem tem menos acesso a uma educação formal, a uma educação de nível básico e fundamental, de menor qualidade, né? E sendo assim, a gente sempre coloca o negro como a principal ferramenta de trabalho para inserir ele na universidade. E ele tem essa visão de colocar o negro e o carente na universidade pública. Também há parcerias com universidades particulares também. Agora, o Educafro não funciona, ele começou no Rio. Começou na Baixada Fluminense. Começou na Baixada Fluminense. O Frei Davi, para quem não se lembra, é uma pessoa que, digamos, ele era reconhecido do seu trabalho em todo o Brasil, até fora do Brasil, né? Uhum. Era uma pessoa que tinha uma visão
humanista muito grande, né? A verdade é essa. Isso. Agora, hoje apesar de ser uma entidade, digamos, de origem fluminense, né, no estado do Rio de Janeiro, mas ela hoje se espalhou para vários pontos do Brasil, não é? Sim, a Educafro hoje ela está em vários pontos do país, tem em Salvador, tem em Recife, tem em vários municípios fluminenses, está a Educafro presente. Agora, a gente sabe que digamos, o viés, o principal objetivo da Educafro é realmente a inserção, em particular do negro, mas no geral do carente, no ensino superior. Mas ela não trabalha só com ela tem outras temáticas também que ela avança, não é? Ela também, pelo menos em termos, digamos, de defesas de bandeiras, ela vai um pouco além de só, que não é só, é muito importante isso, mas ela anda um pouquinho mais do que isso, não? Sim, a Educafro ela visa não só a educação, mas também conquistas, como por exemplo o Estatuto da Igualdade Racial, que a Educafro exerceu um papel importantíssimo nesse campo, né? A luta também teve uma passagem pela luta da conquista do direito das empregadas domésticas, sendo uma questão extremamente da mulher negra, ela que está mais ali no trabalho doméstico, né? E isso, todo o campo de trabalho, de militância negra, fez parte daquilo, né? Eu já recebi um avisozinho lá, podemos por um intervalo? Podemos. Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos essa conversa com o Felipe Bispo da Silva. Nós estamos conhecendo um pouco mais a Educafro, quem não conhece, não é? Da importância do trabalho dela, da visão social da Educafro. E a gente precisa de entidades com essa dedicação, essa luta, em favor de um país mais igual, né? Vocês viram que naquela leitura inicial ficou claro que a América Latina é uma das regiões mais desiguais do planeta, onde o fato de você ter um curso superior significa que você tem muito mais chance do que tem o ensino médio. Nós estamos falando, aquele percentual de 140% em relação ao ensino médio. Nós não estamos falando em relação àquele que só tem um ensino fundamental, que a situação é muito pior. E mais ainda, nós sabemos que nós temos um país que ainda tem um índice de analfabetismo alto. E quando se fala analfabetismo, muita gente imagina que é só analfabeto idoso. Não é não. Nós temos muitos jovens que infelizmente não conseguem estudar, ou porque tem que começar a trabalhar muito cedo, ou desestrutura familiar, enfim. Então, se só em relação, o curso superior em relação ao ensino médio são 140%, vocês imaginam se fizesse esse estudo para uma grande maioria da população, ficando claro que no Brasil apenas 15% de quem tem entre 25 e 64 anos tem curso superior, ou seja, é uma média muito abaixo da média dos países desenvolvidos, nem se fala, mas dos países medianos, inclusive na América do Sul. Nós somos de longe passados pelo Uruguai, pelo Chile, e são os dois países que mais andam nessa área. Enfim, tem muito que caminhar e nessa situação é importante trabalhos como vem sendo feito pela Educafro. Voltamos já. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando, conversando hoje com o Felipe sobre a Educafro, mas não é só sobre a Educafro, é sobre o pré-vestibular social, que a gente já vai chegar já lá no
pré-vestibular social. Agora vamos falar um pouquinho da entidade que você é o coordenador em Friburgo, o Coletivo Negro. Fale um pouquinho mais quais são os seus objetivos, de certa forma você já falou, né? Mas onde funciona, como é que está a situação do Coletivo Negro? Vamos explicar para o nosso telespectador que vem a ser o Coletivo Negro, que eu, por exemplo, eu não sabia nem que nós tínhamos uma entidade com esse viés social aqui em Friburgo. Bem, Modesto. Hoje cedo eu ainda estava falando com o Marcelo Verli, para quem é da cidade conhece, que falar do Coletivo Negro é como falar de um parente querido, né? Porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vivência, e isso é muito bom, isso é muito bacana, falar daquilo que a gente gosta muito, né? E o Coletivo Negro, ele é uma instituição que ele não tem presidência, né? Não existe ele falou assim, as pessoas falam assim, eu mando. Ele é uma instituição que funciona horizontal, onde existe uma coordenação e que dentro dessa coordenação não existe maior ou menor, né? Existem pessoas que desenvolvam numa determinada área ou função um papel. Eu estou desempenhando esse papel na área de educação. E por incrível que pareça, eu não sou formado na área de educação, eu não sou professor, né, nem na área pedagógica, enfim. Mas eu gosto da educação porque eu acredito que ela pode sim revolucionar o país que vivemos, né? Então, eu estou exercendo esse trabalho dentro do Coletivo Negro na área de educação. E o coletivo, ele visa a inserção do negro na sociedade através do resgate cultural, artístico, intelectual e da autoestima dessa população negra, que na sua maioria ela está na periferia da cidade e que às vezes acabam não circulando no centro da cidade por falta de autoestima, por falta de acesso a coisas fundamentais. Ele deixa de circular ou ter acesso à cultura, ou se perdeu essa questão cultural também. Vocês estão há muito tempo que já existe em Friburgo? O Coletivo Negro está atuando há 2 anos. Nós ainda não temos uma sede própria, né? Então nós às vezes nos reunimos num sindicato, numa sala cedida, né? Numa igreja, na casa de amigos, enfim. A gente, por enquanto, funciona dessa forma. Mas você já tem um número bom de participantes? Você falou que é o coordenador e a estrutura, digamos, é horizontalizada. Correto. Mas vocês têm um número grande já de pessoas trabalhando. Trabalhando, quando eu falo trabalhando, não é aquele que é simpático, né? Se você me perguntar se eu sou simpático com a sua causa, eu sou. Agora, simpatia não é bom, que pelo menos você não, como diz, não seca e não atrapalha, né? Mas eu estou falando de trabalhar mesmo. Vocês têm um grupo já grande trabalhando? Olha, hoje trabalhando a gente tem de 6 a 8 pessoas ali, coordenadores, que ocupam o papel de destaque dentro do coletivo e que faz as coisas acontecerem. Não são muitas pessoas, mas quando você faz uma atividade igual nós fizemos há pouco tempo atrás, o Ocupa a Praça, ou então o Orgulho Crespo, aí sim aparece muita gente para participar daquele evento, né? Mas que faz aquele evento acontecer são 6, 8 pessoas. O que você registraria nesse pouco tempo? São 2 anos, não é muito tempo, vocês, né, certamente ainda têm uma trajetória longa pela frente. O que você destacaria que vocês já conseguiram realizar aqui na nossa cidade? Olha, eu quero citar o segundo encontro do Orgulho Crespo. Eu falo o segundo porque o primeiro foi realizado junto com companheiros de jornalismo e o segundo encontro do Orgulho Crespo, que foi um evento super bacana, onde teve pessoas fazendo trança afro, penteados afro, oficinas de maquiagem, baile charme, teve grafite com dalmo, enfim, teve toda uma estrutura, toda uma condição criada que as pessoas pudessem se manifestar artisticamente e culturalmente. Agora, como é que está sendo, digamos, a recepção de vocês pela sociedade friburguense? O que vocês já conseguiram, né, em termos, digamos, de parceria? Vocês já conseguiram alguma coisa nesse sentido?
Olha, parceria, ela surge agora, né, através desse projeto do pré-vestibular social, através do professor Ricardo Negrubi, um grande parceiro. Inclusive, não tem como deixar de agradecer a ele. Muito obrigado por tudo que tem feito pelo coletivo, né? E essa é a primeira parceria que surge, né? Os outros foram parceiros assim, de começar a trabalhar, enfim, cada um traz uma coisa para fazer os eventos acontecer. A gente sabe, com tudo que é novo, ainda mais quando mexe numa causa tão sensível, né? Que é a inserção, como você falou, do resgate, né, da autoestima. Mas em relação a esses eventos que vocês realizaram, vocês sentem a boa receptividade da população, das pessoas que olham, param, perguntam? Como é que tem sido isso? Olha, Modesto, as pessoas olham, ficam assim ainda esperando para saber o que é aquilo, o que está acontecendo, passa, pergunta o que é. O último evento, Ocupa a Praça mesmo, foi um exemplo disso. Nossa, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Né? Tantas atividades culturais ao mesmo tempo, capoeira, teve um jongo, teve várias atividades diferentes no mesmo dia, no mesmo local. Isso chama a atenção das pessoas que estão ali circulando, né? A gente não sente a rejeição da população friburguense quanto a isso, não. Mas a gente não sente uma proximidade ainda, né? Claro que são eventos que têm dado um público muito bom, né? Mas ainda pode melhorar a questão do público, né? Eu acho até importante, né? Quando esse programa que me sugeriu a pauta foi o Ricardo, que você já elogiou aí, a gente agradece ao Ricardo por ter me permitido fazer essa pauta, né? Porque eu penso o seguinte: todos os movimentos que visam o desenvolvimento social do friburguense, nós temos que estar junto. Eu penso que essa proximidade vai ser cada vez maior à medida que a população for conhecendo cada vez mais o coletivo negro. Você não pensa da importância de vocês aparecerem, como você está fazendo hoje, para que o friburguense conheça, aprenda a valorizar. Eu falo o seguinte: aqui na nossa cidade, nós temos uma Nova Friburgo que a gente sabe que não vem dando certo. Essa que eu falei, por exemplo, das calçadas bagunçadas, do trânsito ruim, da luz que não acende, mas nós temos o privilégio de ter uma Nova Friburgo que vem dando certo, que é formada principalmente por ações privadas, de entidades. Como é que você vê isso? Você acredita que, na medida que vocês tiverem cada vez mais visibilidade, isso vai ajudando a consolidar o movimento de vocês? Olha, Modesto, eu tenho a certeza disso. Cada passo que você dá, a cada momento que você se apresenta para a sociedade com uma proposta boa de inserir qualquer parte dela, mesmo que está afastada, no centro da sociedade, as pessoas vão se aproximar mais, sem dúvida, porque é um projeto bom, é um projeto de transformação social que é para melhor, né? E com alicerce, né? A gente precisa de coisas boas, de ações positivas para revolucionar a sociedade de uma forma boa. Tem muita questão também que eu pergunto como é que vocês estão lidando. A gente sabe, eu não vou dizer que seja uma questão de Friburgo, não. Isso é meio da natureza humana, né? Como é que vocês estão lidando, por exemplo, para vocês não serem cooptados pela política partidária, se vocês acreditam que ela não funciona no movimento da política partidária? Como é que vocês estão lidando, por exemplo, com a classe política que, quando começa a ver esses movimentos que começam a dar certo, é danado para nego que tirar uma casquinha? Como é que vocês estão lidando para não serem usados pelos políticos? Nada contra os políticos, né? Mas para não serem usados. Olha, Modesto, excelente pergunta essa sua, porque o Coletivo Negro, ele é um movimento político, deixar muito claro que é um movimento político não partidário. O Coletivo Negro, ele não é aquele coletivo que está voltado para pedir voto para A ou B. Ele está para conquistar,
trazer conquista para a sociedade. Aqui a gente não traz nenhuma sigla partidária. A gente traz uma proposta que é de inserir uma parte da população que não está inserida na sociedade. O Felipe falou algo importante. Ele disse que é um movimento, um coletivo negro que faz uma movimentação política. E aqui no Brasil a gente confunde muito política com politicais e com partido político. São coisas independentes. Eu lamento quando eu vejo alguém falar assim, eu detesto política. Ele não está ajudando nada para a vida dele e da sociedade. O que a gente tem que detestar e combater é a politicagem, é o mau uso da política. Agora a política é inerente à raça humana, é inerente à nossa relação humana. É a política que a gente começa a fazer dentro de casa. É a esposa, é a mulher negociando, é uma coisa que você quer, não pode, pode aqui, é o filho pedindo. A política é da natureza humana, a política. Politicais é quando a gente faz mau uso. Isso é mais ou menos comparar, por exemplo, você tomar uma dose de um medicamento, ele vai fazer bem à sua saúde. Agora você toma a caixa inteira, é mau uso do medicamento, ele vai te matar. E na política é a mesma coisa. A política é inerente ao bem-estar do ser humano. Ele precisa dela. Triste de quem acha que não precisa da política. Aí vira o comando do eu sozinho. O mando e todo mundo obedece. Isso não funciona. Politicagem que a gente tem que evitar. E partido político, a gente não adianta execrar partido político. O que a gente tem que fazer é que bons partidos permaneçam. E os partidos que não querem servir à sociedade, que sejam execrados, mandados para fora. Então a gente tem que botar isso muito na cabeça. Não é execrando a política que a gente vai melhorar o país, não. É execrando a politicagem e o mal político. Eu não sei como é que você vê. Modesto, eu vejo bem assim também. Por quê? A política, ela é o ato de viver em sociedade. E viver em sociedade é negociar. Não adianta. Não adianta eu viver num conjunto de pessoas, achar que eu não vou negociar entre elas, ceder para ganhar, em outro momento ter que, no momento que eu ganhar também não vou ceder lá na frente, enfim. Agora, frisando mais uma vez que o coletivo negro não está para fazer defesa de sigla partidária ou defesa de candidato A ou B, né? De forma alguma. Não é um instrumento de angariar votos. Você usou um termo interessante, negociar. Negociar, a gente faz, negociar da natureza humana também. Agora, não precisa ser negociata. Exatamente. Negociar... Tem uma diferença, palavras parecidas, mas ações muito diferentes. Claro. Então a gente tem que botar na cabeça assim, negociar também é inerente à natureza humana. A gente negocia o tempo todo, né? Hoje, por exemplo, eu estava num carro querendo sair, estava imprensado. Aí uma motorista simplesmente parou o carro, fez sinal para mim, sai. É uma forma de negociar, ela negociou comigo, olha, eu vou esperar você dar marcha ré, te protejo, você vai embora. Se ela não me ajuda, eu ia ter dificuldade. Então negociar é isso. É como você bem disse, você cede aqui, cede ali, mas coisas do bem. Negociar é quando você tem interesse de negociar safadeza, prejudicar as pessoas, né? Então é por aí. Vamos falar uma questão agora, vamos falar do pré-vestibular social, que é a razão, digamos, uma das razões básicas do programa. O que vinha a ser o pré-vestibular social, que você, o Coletivo Negro e Educafro são parceiros, né? Não é isso que não é assim que funciona? O pré-vestibular social, pelo que eu sei, é uma criação do Educafro, não é? Não, é da Educafro. Né? O pré-vestibular social, ele é uma parceria entre o Coletivo Negro de Nova Friburgo e a Educafro. O Coletivo Negro, ele viu a necessidade de deixar um legado para a cidade de Nova Friburgo. E o melhor legado que pode se deixar para a cidade é através da educação. Como eu estava dizendo em off com o Modesto, não existe instrumento transformador social sem ser educação. O maior instrumento social é esse, de transformação social é esse. Então,
visando isso, conversando com a direção da Educafro, decidimos trazer um núcleo dela para Nova Friburgo. Mas para trazer o núcleo da Educafro para cá é difícil. Por quê? Porque as pessoas são voluntárias. O professor é voluntário, o coordenador é voluntário, quem cede o espaço é voluntário, e quem cede o espaço está cedendo água, luz, enfim, toda uma infraestrutura. Como é que a gente vai trazer o núcleo do Educafro para cá? E aí aparece um voluntário chamado Paulo César Lourenço, mais conhecido como PC. PC, se eu errei seu nome, você me desculpa. De tanto te chamar de PC, ficou PC. A gente acaba errando o nome das pessoas às vezes. Começou a articular os professores. Olha, precisamos de um pré-vestibular social, a gente precisa inserir o negro e o carente na universidade, me ajuda, dessa ou daquela forma. Enfim, aí apareceu um professor de português, apareceu outro de geografia, e a gente anota o telefone de um, liga para outro, e daqui a pouco aparece um professor de filosofia, e vai pouco a pouco. E a gente consegue fazer com que isso é o mais difícil, possa articular com o outro o desenvolvimento desse pré-vestibular. E aí isso vai começando a tomar forma. Aí fala assim, de que forma nós vamos implementar? Porque nós não temos espaço ainda. Vai ser no espaço da prefeitura, a gente vai ter num prédio público, como que a gente vai... Aí apareceu o professor Ricardo. Olha, o projeto é bacana, eu acho que isso pode ser lá na escola. Eu falei, olha, professor, se você cedeu espaço para a gente, era o que faltava. Né? Aí ele cedeu o espaço e era o que faltava para o projeto tomar corpo, tomar forma, e tá aí para começar já no próximo sábado. No próximo sábado amanhã a gente faz um plantão presencial para pessoas que não conseguiram se inscrever pela internet e para confirmação de quem se inscreveu pela internet. Bem, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos continuar essa conversa, saber mais detalhes dessa inscrição, duração, uma série de informações a mais sobre o pré-vestibular social que a Educafro e o Coletivo Negro de Nova Friburgo vão desenvolver a partir de, sem ser sábado do outro. O próximo sábado começa as aulas do Coletivo Negro, as aulas do pré-vestibular. A gente volta daqui a 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Estreia em março, o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Estamos conversando hoje com o Felipe, do Coletivo Negro de Nova Friburgo, que começou a falar sobre o pré-vestibular social. Felipe, as aulas serão no colégio... vai ser no Educandário Miosótico. Miosótico, que fica aqui no Recanto, né? Isso. Agora, começa as aulas... Vamos falar primeiro de inscrição. Quem pode... Tem alguma regra para se inscrever? Eu sei que o objetivo em particular, é abrir espaço para o negro carente fazer o vestibular, como você disse também, que não é excludente. Uhum. Vocês têm algum critério? As inscrições vão até quando? A inscrição online, ela vai até o dia 28. Dia 24 nós vamos fazer um plantão
no caso, sábado, agora, presencial de confirmação dessas inscrições. Será onde? Será no Educandário Miosotis. Tá? Eu vou estar lá a partir de 9 da manhã às 4, 5 horas da tarde. E vai ser um plantão de inscrição presencial e de confirmação, para quem fez online. As aulas serão os sábados, horário integral, começando às 8 da manhã e indo até às 5 da tarde. E o critério de seleção é ser oriundo do ensino público, tá? E também a questão socioeconômica, porque às vezes a pessoa estudou na escola particular, mas ele era bolsista integral, ele era pobre também, entendeu? Por que a gente faz essa seleção? Para que tenha realmente um caráter social. Não adianta a pessoa ter uma renda familiar acima do que realmente deve ser, a pessoa que ganha lá 5 mil reais, 3, 4 mil reais, e querer participar do programa. Não é o público-alvo. O público-alvo é o negro, pobre e carente. Quando eu falo assim, não é só a população negra, é o pobre e o negro. Entendeu? Ou seja, é para atender realmente a família de baixa renda, né? Exatamente. Agora, vocês têm um número limitado até porque são professores voluntários, você não tem vaga, de repente, para todo mundo. Quantos alunos você imagina que vocês vão poder atender? Olha, hoje os professores estão trabalhando com uma expectativa de 30 alunos. 30 alunos. 30, 50 alunos. Eu, por mim, teria lá 100. Claro. Né? Que eu pudesse atender, encher a sala. Né? A gente quer colocar as pessoas na universidade. Mas a gente tem a expectativa aí, pelo menos 30 pessoas, mas vai gerar vagas de reserva, porque aquela pessoa, não estou interessado, faltou... Vamos lembrar disso também. Faltou 3, 4 aulas, perdeu o interesse... Não demonstrou interesse, está fora. Não demonstrou interesse, está fora. Vamos chamar outro. Entendeu? Então é importante que você se inscreva, mesmo que você fale assim, nossa, só 30 vagas é pouquinho, mas às vezes você está naquela vaga de reserva e é chamado. Você imagina qual a duração desse pré-vestibular social? Você imagina que vai até quando? Ele vai até o final do ano. Até o final do ano. Isso. Ou seja, ele está voltado para o Enem mesmo, né? Exatamente. O critério de seleção das universidades públicas hoje é o Enem. Então... Quer dizer, o aprendizado vai ser direcionado ao Enem. Vai ser direcionado ao Enem. Como será? Os sábados o dia inteiro, né? E muita gente... Aí tem um ponto importante, isso não é só em relação à classe mais pobre, não. Tem muita gente que quer ter chance na vida, mas não quer lutar por ela. É evidente, por exemplo, tem muita gente que pode participar desse pré-vestibular social, que é gente de baixa renda que trabalha a semana toda. Aí chega sábado, está cansado. Mas é uma chance, é uma porta que está se abrindo para ele, para que ele faça parte desse grupo que ganha mais de 140% a mais do que quem não tem curso superior, não é? Eu ia falar justamente isso, Modesto. Por quê? Se você quer elevar a sua condição de vida, pelo menos 140 vezes, pegar assim, isso em referência ao ensino médio. Claro, nós estamos falando de ensino médio. Entendeu? É. E aí, se você quer elevar a sua condição de vida, não existe outra forma sem ser educação. Então, você tem que fazer um esforço maior para que você consiga essa elevação. Não existe outra forma. Você acha que... Claro que existem empreendedores que não estudaram, vou dizer assim, que não tiveram nos bancos, nas cadeiras universitárias e transformaram suas vidas. Mas isso é uma minoria. Mas isso é extrema minoria. É minoria. Não é, a maior parte não tem sucesso, não. Monta o negocinho dele que está com os burros na água. A educação não. A educação realmente vai levar até para ele ser empreendedor. Porque se ele tiver um nível superior, ele certamente vai conseguir empreender muito melhor do que ele não tem. Exatamente. É a única ferramenta. Não tem jeito. Pode existir outra? Pode. Mas nesse momento a mais segura é essa. A gente dá exemplo da gente, né? Não muito legal, mas eu quando fui para o Rio em 1971, eu saí daqui de Friburgo querendo ser engenheiro.
E eu só tinha estudado em escola pública em Friburgo. E o vestibular eu senti que ele me exigia mais conhecimento que eu tinha. Então, durante 2 anos no Rio, eu trabalhei num banco, trabalhava de segunda a sexta, durante o dia, de 9 às 6. Às 6h40 eu ia para um pré-vestibular, saía de lá 11h20. E no ano que eu passei mesmo, eu durante 6 meses, eu estudava sábado o dia inteiro e domingo pela manhã. Mas eu me imbuí que eu tinha que passar. Exige, não tem hora que você tem que fazer um sacrifício. Se você não nasceu podendo estudar nos melhores colégios e, infelizmente, tem sua formação em colégios, digamos, que te dão menos condições, vai ter que compensar, não tem jeito. Ou senão, vai passar o resto da vida reclamando da sorte, não é? E infelizmente não tem outra forma. Você só tem investidor reclamar da sorte ou se esmerar para conseguir algo melhor. A gente sabe que a Educaf tem, digamos, convênio, né, parceria com alguns... quer dizer, o interesse maior de quem é carente é passar para uma universidade pública. Mas nem todo... Essa própria estudo aqui mostrou que 75% dos universitários brasileiros estudam em escola particular. E claro que grande parte não estuda pagando a mensalidade integral, né? Agora... a Educaf tem, digamos, parceria com essas universidades. Vamos dar um exemplo aqui em Friburgo, que a gente tem aqui, né? Cândido Mendes, Estácio de Sá, para que, se esse que fez o pré-vestibular não conseguiu passar na escola pública, poder estudar na escola particular de alguma forma, através de uma bolsa para onde, sei lá, alguma facilidade? Tem sim, Modesto. Hoje existe convênio com a Estácio, existe o convênio... isso estou falando no modo geral, não estou falando com o Estácio Friburgo. Estácio do Estado do Rio de Janeiro. Estácio, isso. Existe convênio com a Estácio, com a PUC, com Fundação Getúlio Vargas, entre outras universidades, né? Existe convênio e as orientações que são dadas. Uma vez por mês acontece uma reunião geral no Rio, e aí essa reunião geral, onde vai representante de todos os núcleos do Estado do Rio para essa reunião geral. E lá você tem várias orientações de curso, de bolsas que são oferecidas até mesmo por embaixadas, né, bolsas no exterior, e o critério de seleção dessas bolsas. A Educaf trabalha tudo isso? Trabalha tudo isso. Então, uma ação transformadora. Hoje, quando eu estava comentando, né, que ia fazer um programa com esse viés, uma pessoa que trabalha num supermercado da cidade, eu conheço ela já há bastante tempo, ela tem um neto, ela é uma negra que tem um neto aí de seus 17 anos, que ficou entusiasmado. Eu até falei, eu não sei como funcionam as inscrições não, mas se você... Botei lá, entra aqui no Google, bota coletivo no Negócio Friburgo, você vai chegar no site deles, ou no blog, alguma coisa, né? Ela me falou uma coisa interessante. Ela falou, eu torço para o meu neto conseguir passar para uma universidade pública, porque a gente não tem como mantê-lo. E aqui em Friburgo, nós não temos... Tem a UF, né, que é pública, mas ele quer, por exemplo, seguir a minha carreira, fazer engenharia. Aí o CIJOB passa de Friburgo... A Educaf, vocês têm alguma forma de, se ele tiver que ir para o Rio, por exemplo, ajudar para ele viver lá no Rio, que não é barato? Olha, Modesto, existe o círculo de amizade, né? Dependendo do envolvimento que a pessoa tenha dentro da instituição, ele vai gerar círculos de amizade, vai gerar amigos, né? E aí ele vai poder se manter do Rio, por exemplo. Entendeu? Isso a gente sabe que é difícil, é muito complicado. O custo da universidade é muito alto, e você deve saber disso. Se manter na universidade, às vezes, é mais difícil do que entrar, né? E a gente entende o quanto é essa dificuldade, né? Eu passei por isso que ele está dizendo. Quando eu passei na vestibular, eu passei para a UERJ, eu trabalhava o dia inteiro no banco, de 9 às 6, e dei de cara com... Na época não era ainda o famoso crédito, né? Na época era o chamado curso seriado. Então, o primeiro ano era de 7 da manhã às 3 da tarde. Eu não tinha... O banco me ofereceu uma vaga a trabalhar de meia-noite às 6, né? Eu vou estudar como, né?
Então, na época, eu contei com um sacrifício muito grande da minha família. Meu pai me dava uma ajuda mensal e eu me virava no Rio, né? Tipo, eu morei com tia, morei com um primo, tive uma época que eu morei sozinho aí, tive que almoçava ou jantava, né? Tinha que fazer um esforço. Quem tem menos, infelizmente, nessa hora tem que fazer mais. Tá? Agora, é possível sim vencer. É possível sim, você se junta amigo, aluga uma casa, divide aluguel, faz uma república, enfim, o negócio é não ter medo de você andar. Você não pode ter medo, tem que ter coragem, né? O Brasil e o mundo hoje não é para covarde, é para corajosos. A gente já está chegando ao final, eu só queria que você falasse uma questão também que me foi perguntado isso. Sobre a questão das vagas raciais. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê quem critica essas vagas? Alguém me perguntou, Modesto, mas peraí, na hora de... Ele entende, essa pessoa me perguntou, que ele se sente prejudicado porque ele não tem, digamos, o benefício da vaga racial. Como é que você vê isso? Modesto, não existe hoje motivo para se sentir prejudicado pelas cotas raciais. Até porque não existe cotas raciais, existe política de ações afirmativas. Por quê? Se você estudou na escola pública, você tem a reserva de vaga, seja negro ou branco. Então, se você pensa que a reserva de vaga é para o negro, não, ele é para você que estudou na escola pública, sendo negro ou branco, ou seja, é para o pobre. Ele tem uma reserva de vaga para o indígena, ele tem a reserva de vaga para uma série de pessoas. Então, não existe motivo da pessoa se sentir favorecido ou menos favorecido. É uma questão de equiparar danos de 130 anos. Não tem como você dizer que existem pessoas nos dias de hoje que vêm vivendo desde um passado de 130 anos para cá, o que a família plantou ou ganhou lá atrás em cima da mão de obra sem custo, mão de obra escrava. Bem, a gente está chegando ao final. É um programa que eu me senti um prazer de fazer, porque é um programa que a gente atinge uma das coisas que eu considero fundamentais para que esse país mude, é trabalhar a área da educação e a área social. Então eu quero agradecer a sua presença para a gente poder ter conversado sobre esse tema, que a gente tem que relevar bastante, olhar com bastante carinho, porque o caminho é a educação. E também ela só vai valer se ela for uma educação igualitária, que a gente tem uma sociedade realmente una, e assim tem que ser. Quero agradecer lá em cima o Marconinho que está comigo, meu Noé Tardem, flamenguista cansado, obrigado também. Felipe, obrigado por ter vindo e até limpo sua despedida. Tá, eu quero me despedir fazendo um agradecimento a cada pessoa que se voluntariou para que esse projeto saísse do papel e viesse a ser implementado em Nova Friburgo. Eu quero agradecer ao professor Ricardo Legruber, eu quero agradecer ao Éder, mais conhecido como Dinho, eu quero agradecer ao PC, eu quero agradecer a todo você que foi voluntário, professora Fátima, que fez uma tabela de horário maravilhosa. Enfim, eu não vou falar o nome tentar lembrar o nome de todo mundo, porque eu vou acabar esquecendo das pessoas, né? De um ou outro eu vou acabar esquecendo. Mas, enfim, todo você que foi voluntário, que se disponibilizou para fazer com que esse projeto de revolução educacional viesse a ser desenvolvido em Nova Friburgo, muito obrigado. Bem, eu estou chegando ao final, agradecendo a vocês pelo carinho, pela audiência. E vou fechar com uma frase que foi dita por Immanuel Kant. O Kant foi um filósofo prussiano, que é onde hoje a região da Alemanha, que viveu entre os séculos XVIII e XIX e é considerado por muitos como o principal filósofo da era moderna. Ele disse o seguinte, eu estou falando, ele disse isso há mais de 200 anos. Há bem mais de 200 anos. Ele disse o seguinte, o homem
não é nada além daquilo que a educação faz dele. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Ou seja, você vê, mais de 200 anos, um homem já sabia da importância da educação. Então, tudo aquilo que realmente a gente puder fazer em favor da educação é pouco, sempre será pouco. Infelizmente, educação é um discurso na boca de muitos políticos antes das eleições. Depois que a eleição passa, muitos esquecem que educação é o caminho. Talvez por ser o caminho que muita gente nem queira, né? Muita gente prefere manter as pessoas, às vezes, sem condição de ganhar mais, porque, quem sabe, é mais fácil manejá-las, não é? Eu tenho horror a quem tem um discurso em favor da educação, mas não pratica a educação em favor da melhora, da igualdade de nossa pátria. A gente só será uma pátria realmente avançada. Não é à toa que lá na Suécia, quem tem curso superior não ganha mais do que 25% de quem tem curso técnico médio. Lá já chegaram a avanços que nós não chegamos ainda. E que a gente consiga deixar de ser esse país onde o fato de alguém ter um curso superior torna o mais cidadão do que não tem. E não é assim que funciona. Todos nós somos cidadãos. Uma boa noite a todos.